Se puderem, vamos orar, né, agora para darmos início. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar mais. Pedimos o Teu Espírito a ser nosso professor, por favor, conforme Tu prometeste em João 14:26. E aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Por favor, cumpra essa promessa segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Daniel, capítulo 9. Esse é um dos capítulos mais importantes. É um dos prediletos também que eu tenho aqui. Daniel, capítulo 9. Vamos começando. Ele tem duas partes. Os 8 versos finais, os 8 últimos versículos, né? São uma parte profética, especialmente os 4 últimos versículos. São uma parte profética bem profunda, que tem uma infinidade de coisas para a gente compreender. Informação bem densa, concentrada. Tem que ir lendo com calma. E os restantes, nos outros 23 versículos que tem, eles são em outro contexto. Então, Daniel, capítulo 9, dos versos 1 ao 19, vai ser a oração de Daniel. Especialmente aqui o verso 4 ao 19. Uma das orações mais bonitas. Nós já vamos ver por quê. Então, Daniel, capítulo 9. Vou só colocar a câmera mais perto aqui. Ok, obrigado, pai. Daniel, capítulo 9. Começando no verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, vamos só a parte histórica que a gente já viu, a parte de Daniel, dos capítulos 1 ao 6. Daniel, então, quando ele tem essa visão, ele ora aqui no caso, né, depois vai ter essa outra visão, não é muito tempo depois de Daniel 8, porque em Daniel 8 a gente viu que era no terceiro ano de Belsazar. O terceiro ano de Belsazar foi o último ano do reinado dele. E naquele ano tem a cena que aconteceu em Daniel capítulo 5, que foi o banquete que Belsazar ofereceu, e daí vieram os medos, e especialmente Ciro, que era sobrinho de Dario, e ele enviou lá para conquistar Babilônia. Daí conseguiram conquistar daquela forma que a gente comentou no início, né, lá em Daniel 2, quando a gente estudou. Eles desviaram o curso do rio Eufrates, entraram debaixo do rio pelos portões, que era uma cidade muito grande, muito fortificada, tinha muralhas gigantescas, e aí o rio que passava no meio da cidade. E aí, como eles desviaram esse curso do rio por um tempo ali, eles conseguiram passar por debaixo, uma parte do exército, né, entrou por debaixo do portão, como baixou o nível do rio, isso era de noite. Eles estavam no meio de uma festa, então o pessoal não estava preocupado, pensava, ninguém vai conseguir nos destruir. E aí, nesse processo, eles entraram, foram lá e mataram o rei e tal, destruíram, e quem entra daí agora, assume o poder depois, foi Dario. Vai ser o Medo, né, que mandou o seu sobrinho Ciro. E daí, pouco tempo depois, alguns anos depois, Dario morre, e daí vem Ciro no lugar dele. Mas nesse início do reinado Medo-Persa, agora na parte dos Medos, né, que vieram primeiro, como a gente viu o detalhe da Daniel 7 ali, do carneiro, né, que tinha 2 chifres, os que veio depois era mais alto, então os que vieram depois foram os persas. Os primeiros eram os medos, era mais baixo. Começou por eles, mas os que veio depois, os persas, foram mais poderosos. Então aqui começando nos medos, exatamente no primeiro ano de Dario, ou seja, bem nessa transição. Um pouco de tempo antes de acontecer aquele banquete com Belsazar e ele trazer os utensílios da casa do templo de Deus para bebedice, né? E aí aquela mão escrever na parede. Então, pouco tempo antes disso acontecer, Daniel teve a visão de Daniel 8. E aí passou, né, essa situação, Daniel lá deu a interpretação,
os medos tomaram posse, mataram Belsazar e deixou de existir o povo caldeu ou babilônico, né, como nação, assim, e dominando. Aí vieram os medos. E nesse primeiro ano do reinado medo, então algo em torno de um ano depois, ou poucos meses, não se sabe, algo em torno disso, que daí vem Daniel capítulo 9. Então, um pouco tempo depois que passou, no Daniel 9, ele vai dizer assim, ó, então, nesse primeiro ano, verso 2, Daniel 9, 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, Daniel estava lá na Babilônia, na cidade de Babilônia. Aqui na verdade não diz onde ele estava. Antes, ele estava numa outra província, né? Na província de Elão. Então, Daniel 8:2, ele estava em outra província. Aí ele foi levado para a Babilônia, provavelmente, né, naquele contexto. Aí cai o Império Babilônico, então provavelmente ele estava ali pela Babilônia. É quase certo isso, ele estava lá em Babilônia. Daniel, capítulo 6, coloca isso, eu estava lembrando agora. Então ele estava lá em Babilônia. E aí agora o que acontece? Ele estava estudando os escritos dos profetas da época dele. Jeremias foi contemporâneo. Um tempo antes, né, de acontecer isso, de ser levado o povo cativo, Jeremias estava profetizando lá em Jerusalém. Então Jeremias era um profeta de Deus, estava falando. E aí nesse processo ele estava dizendo, o povo não se arrependia, veio Nabucodonosor e levou eles cativos. Não era propósito de Deus que acontecesse isso, né, destruir lá Jerusalém. Mas por causa da rebeldia deles, acabou sendo quase tudo destruído. Então, nesse processo, antes de acontecer isso, Deus enviou Jeremias. Jeremias estava profetizando. Então, Daniel conheceu Jeremias. E ele foi mandado. Então, na primeira deportação, assim, né, que foram levados cativos os judeus, Daniel estava nessa primeira. E foi para Babilônia. Teve uma segunda vez e uma terceira. Aí é na terceira que destruiu tudo. Nessa terceira vez, Daniel já estava na Babilônia. E aí, lá, pelo menos que quem ficou ainda lá, quase ninguém ficou lá na cidade, só uns arruinaram a cidade. Então Daniel conheceu Jeremias. E aí depois, não sabemos se nessa época Jeremias ainda estava vivo, talvez não. E ele foi para junto com a rebeldia que aqueles foram para o Egito, ele foi também para o Egito, Deus mandou ele ir junto. Tem a história que daí Jeremias foi para o Egito, depois daquilo, né, que aconteceu lá em Babilônia. Mas tinha os escritos dele. Então, as mensagens que Deus deu para ele, mandou escrever num livro, estava lá escrito. Que um rei mandou queimar, e aí ele chegou e escreveu de novo. Então, estava preservado nessa escritura. E Daniel teve acesso a esses escritos. Ele estava estudando, lendo. Era como se fosse a Bíblia da época. Então, tinham poucos livros naquela época. Tinha Gênesis, não tinham tão poucos, na verdade, tinha uma grande parte do Antigo Testamento, uma grande parte do Antigo Testamento já estava, né, os livros das histórias dos reis, dos reinados, os 5 primeiros livros, né, que Moisés escreveu, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, profeta Isaías, profeta Jeremias, tinham vários livros que já existiam. Esses escritos, né? E aí agora ele estava um dos mais recentes profetas de Deus, Daniel estava estudando. Vejam só, Jeremias, vamos então comparar aqui. 3 livros para trás, Jeremias. 3 livros para trás, a gente vai para Jeremias 25. Vamos ver o que diz lá. Então, imagina, é um livro grande, Jeremias. Daniel estava lá estudando. Ele tinha o hábito de estudar a Bíblia. Vejam só. E aí, até que um momento ele chegou no capítulo 25, provavelmente, né, de Jeremias. Vocês já vão entender por quê, provavelmente. Jeremias 25, verso 9. Nós lemos assim, ó, Jeremias 25, 9. Eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas as nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações.
E veja só agora, então, agora o verso 11 e 12. Então, ele está dizendo que Nabucodonosor iria lá e ia destruir Jerusalém. Foi o que aconteceu. No verso 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Está falando de forma literal, assim, 70 anos. E verso 12. E acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia, e essa nação, diz o Senhor Deus, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Aí, então, depois de 70 anos, iria acontecer isso. Daniel provavelmente estudou isso. Olha, 70 anos. Quando é que foi que Nabucodonosor destruiu a cidade? Ele foi lá. Foi no ano tal. Que anos nós estamos? Uau, já perto ali. Então, desde esse acontecimento, Daniel já estava lá, né, em Babilônia. Se passaram 70 anos quase e Daniel ainda estava vivo. Então, provavelmente Daniel tinha ali seus 20, pouco menos de 20, 18, 20 anos, quando ele foi levado para Babilônia. Então, agora ele estava perto dos 90 anos. Em torno de 90 anos ele tinha quando ele teve essa visão, para a gente ter uma. No caso, foi o capítulo 9. Então, o capítulo 9, Daniel estava com quase 90 anos. E aí, agora, veja Jeremias 29 também. Interessante nós compararmos. Jeremias capítulo 29. O verso 10. Então, Jeremias 29, 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos a este lugar. E olha o verso 11, é uma promessa tanto para o povo daquela época, mas para nós também. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós. Aí continua o texto, né? Mas olha só a promessa. Quando buscasse de todo o coração, seriam achados de Deus. Olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Essas coisas ruins que aconteceram com Israel naquela época, não era o propósito de Deus, mas foi por causa da rebelião, que eles se afastaram de Deus. Aí permitiram que a ruína viesse. E é um texto que faz pouco tempo que eu tive entendimento, né? Foi essa semana, que eu percebi a conexão dele, ó, de Jeremias 29 e 11, a conexão com o verso anterior, que é nesse contexto do final dos 70 anos literais, que aí Deus restauraria a sorte. Então Daniel está lá estudando e ele chega. É isso que vai acontecer. E agora? Aí Daniel vem e faz uma oração. Vamos lá. O verso 13. E eu. Então ele entendeu. Quando ele estava estudando, ele entendeu. Opa, 70 anos, fez o cálculo, percebeu. Estava ali, ó. Haviam de cumprir-se, né? Era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Então ele foi buscar a Deus, oração e súplica, jejum. A mente fica mais clara quando a gente está em jejum. E saco e cinzas, sinal de humildade, de humilhação. E verso 4 começa a oração. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Mandamentos e juízos. Dá para se compreender isso, né, como um conjunto das orientações de Deus, dos mandamentos e das normas, das regras de Deus. Mas veja só, é interessante a palavra juízos. É o que é certo.
quando alguém faz o que é errado, é justo a punição vir. É algo. O certo é a pessoa que fez algo errado ser punida, certo? Veja só o verso 5 está dizendo. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Às vezes, quando nós sofremos e não sabemos o porquê, é certo que muitas vezes existem situações que a pessoa sofre não por ter feito algo errado. Isso, aí lá em Pedro, ele vai dizer que é algo muito nobre. Se quiserem, depois a gente compara lá em Pedro. Mas o que é rebeldia? Rebeldia é a gente se afastar do mandamento de Deus. Então Deus diz algo, a gente não faz o que Deus diz, faz o oposto. Isso é rebeldia. E quando a gente se aparta dos juízos de Deus. Então Deus diz, você fez errado. Tem que ter a correção. Tem que ter o castigo. E a gente não quer o castigo, vai e foge do castigo de Deus. É rebelião tanto quanto fugir do... Então muitas vezes começam a vir coisas, sofrimentos para nós, coisas ruins, e muitas vezes são juízos, são resultados do que a gente fez, do que a gente plantou, a gente está colhendo. E a gente, em vez de se humilhar perante Deus, como fez Davi, e aceitou o castigo de Deus, a gente se rebela. Mas por que Deus está fazendo isso comigo e tal? Em vez de parar, suplicar a Deus, se arrepender, a gente se rebela ainda mais. Então, se rebelar contra o mandamento de Deus é algo, mas quando a gente não aceita o juízo de Deus conosco, contra nós, a gente está sendo tão rebelde quanto desobedecer a Deus. Só que às vezes pode falar, pode fazer a pergunta. Cálice e juízo é a mesma coisa? No caso, esses cálices da ira seriam essas punições, era a ideia. Que nem lá em Apocalipse 14. E Deus tem a imagem, né? Apocalipse 14, versos 9 e 10, ali vai dizer que quem adorar a besta, a sua imagem, também esse beberá do cálice da ira de Deus, que será derramado sem mistura. Entendeu? Também esse beberá do vinho da ira de Deus, que foi deitado, foi colocado no cálice da sua ira, sem mistura. Então essa simbologia de um cálice com vinho, né? E derramado é como se fosse a punição, o juízo. Entendeu? É a figura de linguagem que é usada. Meu irmão aqui sugeriu a gente ler Lucas 22. Vamos abrir quase na página. Então, Lucas 22, o verso 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, tem esse símbolo também do que Jesus passou. O que aconteceu na cruz? Hoje a gente olha para a cruz como algo benéfico, uma bênção que aconteceu para nós. Foi terrível, mas é uma esperança que nós temos. Que se tornou um símbolo do amor de Deus. Só que naquela época não era isso. Era um símbolo de tortura, de morte, uma maldição, uma coisa, quase um xingamento da época, quer dizer, cruz. E Jesus, então, ali, esse é o cálice, Lucas 22, 20. Esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Quer dizer que Jesus ia morrer. Que é derramado por vós. Jesus, então, sofre. Esse cálice da ira de Deus é derramado sobre Jesus. E ele sofre. O seu sangue é, então, derramado. O sangue do inocente. E é nesse contexto, então, a ira de Deus caiu sobre Jesus, para que não caia sobre nós hoje. Jesus não se afastou do juízo de Deus contra ele, sendo que ele não merecia. Mas ele aceitou. E muitas vezes a gente merece o juízo, o castigo de Deus, e a gente se afasta. Então olha como a gente é rebelde. Jesus não foi rebelde, mesmo nessa situação totalmente contrária. Né? Ezequiel 23, 33. Tem um outro texto lá, Ezequiel, antes de Daniel, no livro anterior, Ezequiel 23. Isso, só confere que Ezequiel 23, 33. Vamos ver esse outro símbolo aqui. Ezequiel 23, 33. De embriaguez e de dor te encherás. O cálice de tua irmã Samaria é cálice de espanto e de assolação.
Então, ó, é um cálice então, de embriaguez e de dor, de assolação. E aí vem o verso 34. Bebê-lo-ás, pois, e esgotá-lo-ás. Você vai tomar tudo. E os seus cacos roerás, e os teus seios arrancarás, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Mas aqui, então nós já podemos perceber a ideia do cálice, o que é, né? Vamos agora para 1 Pedro. Primeira Pedro. Capítulo... Não, desculpa. Estava em 2 Pedro, eu abri errado. 1 Pedro, capítulo 2. Então, aqui nós falamos, quando a gente faz algo errado, vem o juízo de Deus. Lição de hoje. Uma das lições do capítulo 9 de Daniel. Devemos aceitar o juízo de Deus contra nós. Fazendo isso, a gente vai ser poupado de muito mais problema, de muito mais dor. Se o povo de Israel tivesse aceitado o juízo de Deus no início, antes de Nabucodonosor ter vindo e feito o que fez, eles teriam sido poupados de muitos problemas, de muitas dores, aflições. Mas não, eles chegaram, não, nós somos o povo de Deus, somos santos, somos especiais, não vai acontecer isso. E esse foi um dos erros deles, né? 1 Pedro, então, capítulo 2, o verso 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável a Deus. Vamos entender o porquê. Verso 20. Porque que glória será essa que se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isto é agradável a Deus. A gente faz algo errado e sofre por isso, não é nada de magnífico nisso, né? O próprio ladrão depois se arrependeu, né, do lado de Jesus na cruz. Ele disse: nós com justiça estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez, se referindo a Jesus. Então percebam isso, né? Agora o verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Só faz sentido a gente se alegrar e perceber como sendo algo agradável, a gente sofrer injustamente quando a gente olha para Jesus. E percebe o que ele sofreu por mim, por minha causa. E entende que o padrão que Deus coloca para nós é Jesus. Então, é olhando para Jesus e seguindo o exemplo dele, que isso se torna possível. Entenderam? Entendemos, né? Deus nos ajude a entender isso. E nós vamos entender também esse princípio no coração de Daniel. Daniel não era culpado na maior parte dos pecados do povo, mas ele se colocou no meio do povo como um pecador e disse: Senhor, pecamos. Se colocou junto. Então, ele tinha um amor, um desejo pela salvação, pelo arrependimento dos seus irmãos, daqueles do seu povo. Esse é o desejo que Deus quer que nós tenhamos também. Não, eu sou melhor que eles estão lá, eles que se percam, eu vou ficar aqui. Não. E aí, então Daniel fez intercessão. Jesus fez intercessão. Ele não era culpado, mas ele veio e sofreu o que ele não era culpado para poder nos salvar. E olha o verso 23, né? O 22 e 23, para a gente encerrar essa parte de Pedro. O qual não cometeu o pecado, Jesus, né? Nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, quando falavam mal de Jesus, mentiam, não injuriava. Então, ele não falava mal daqueles que falavam mal dele. E quando padecia, sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. É mais um, o verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fosse sarados. Então, Jesus morreu e ele quer que hoje nós morramos para quê? Para o pecado. E façamos a justiça, vivamos para a justiça. Amém? Voltamos agora para Daniel.
capítulo 9. Daniel 9, nós paramos aqui no verso... Deixa eu ver aqui. Verso 6. Então, verso 5 nós entendemos. Não devemos nos apartar dos juízos de Deus. Se a gente está recebendo um juízo de Deus, uma consequência, aceitemos, nos humilhemos e recebamos isso de bom grado. E se não for algo justo, né? Ah, mas eu não fiz isso, estão me acusando. Mas você fez o certo, por fazer o certo, você está sofrendo, é agradável. Então, agradeçamos a Deus, ainda mais, com mais alegria, né? Verso 6. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais. Então, os profetas falaram para os reis, os príncipes lá, para os pais deles, judeus, israelitas na época, né? Mas, veja só o final do verso 6. Essa versão é importante porque ela traz o real significado, né, no original. Como também a todo o povo da terra. Como também a todo o povo da terra. Ou seja, o que os profetas antigamente lá falaram, Moisés, Isaac, desculpa, também, né, mas Moisés, Isaías, Jeremias, eles escreveram não só para o povo de Israel, o povo judeu, mas para todo o povo da terra. Eu estou incluso nesse povo. Então, o que eles escreveram é para todos. Eu tenho que aprender com as profecias desses profetas. Amém? Então, veja só a profundidade dessa oração, a compreensão, o entendimento. O Espírito Santo guiou essa oração de Daniel. Foi na liberdade dele que ele fez, mas o Espírito Santo estava ali, certamente presente. Verso 7. Ó. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o povo de Israel, aos de perto e aos de longe, e em todas as terras, por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Olha que interessante. Então a gente começa a entender alguns diferentes nomes que é dito para o povo de Israel, né? Ali, ó, os homens de Judá. Judá era uma das 12 tribos. Tinham 12 tribos. Uma delas era Judá. Ficava mais ao sul. Tinha Judá, Benjamim. Então, Judá e Benjamim e uma partezinha de Manassés, se não me engano, permaneceram mais tempo. Por quê? O reino do norte, que foi dividido depois, que eram lá todas as outras tribos, né? Azer, Gad, Naphtali, e todas, né? Elas foram destruídas pela Síria por terem se rebelado contra Deus e tal, e veio o juízo de Deus. Então, todas essas outras tribos foram destruídas e foram espalhados por toda a terra. Como disse ali, ó, lançados, né, em todas as terras. Para longe, para perto. E aí, além disso, né, então os judeus, aquela parte que ainda tinha restado. Daniel era dos judeus, da tribo de Judá. Tinha os de Ruben, de Simeão, então os rubenitas e outros, né? Mas eles já tinham ido, né? Então, Judá. Um do judeu era Daniel. E a todo Israel e aos de perto e de longe que estão em toda a terra. Então, todas essas outras tribos, que já naquela época estavam todas espalhadas, Daniel se refere na oração. E fala aqui. E agora o verso 8. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Então, o pecado foi contra Deus. Verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. A gente merece com justiça o castigo, a destruição, a morte, a consequência do pecado. Nós merecemos isso. Mas a única coisa que nos traz esperança é o quê? Algo que só pertence a Deus, a misericórdia e o perdão. Verso 10. E não obedecemos à voz do Senhor, o nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Então, olha só.
temos que obedecer à voz de Deus para andar nas leis dele. E essas leis foram dadas para nós pelos profetas. E não só para eles, os judeus, para todo o povo da terra. Então as leis de Deus são para todos. Não é só para os judeus, não é só para os israelitas. Interessante isso, né? Verso 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Ó, a justiça, né? Ele reconheceu que foi justo da parte de Deus ter permitido, né, a destruição de Jerusalém. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não suplicamos a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos à tua verdade. Esse verso, junto com o verso 6 ali, e verso 5, são os que mais me chamou a atenção nessa parte da oração de Daniel. Vamos ver com calma aqui, no verso 13, Daniel 9, 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Então veio o mal, veio o juízo de Deus, o cálice, né? Foi derramado. Com misericórdia misturado, porque pertence a Deus a misericórdia. O único contexto que a Bíblia descreve de um juízo de Deus sem misericórdia é lá no Apocalipse 14, depois que todos tomarem sua decisão, aí vem juízo de Deus que não tem misericórdia. Porque já não, as pessoas já tomaram sua decisão absolutamente, rejeitaram totalmente ou aceitaram totalmente o Evangelho de Cristo. Tá? Mas fora aquele contexto que vai chegar, ainda não aconteceu, vai ser no futuro, né? Aqui nós vemos, então. Verso 13, né? Como está escrito, todo esse mal. Eles receberam. E o que eles fizeram quando veio o juízo? Eles foram rebeldes. Por que eles foram rebeldes? Porque eles não seguiram a orientação do que está aqui no verso 13. Apesar disso, então, veio o juízo. Qual que deve ser a postura? Nossa postura. Quando Deus nos manda um juízo, um castigo, quando a gente sofre. Suplicar a face do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades. Então, nós precisamos cair de joelhos, orar, suplicar a face de nosso Deus. Então, olhar para Deus pela fé, assim, e pedir, suplicando a Deus, Senhor, converta-me da minha iniquidade, me converte, transforma meu coração, me tira desse pecado. Eu não quero mais continuar aqui pecando. Esse é o primeiro passo. E o segundo? E para nos aplicarmos à tua verdade. Então, para a gente se aplicar, ou seja, se dedicar à verdade de Deus, ou seja, se dedicar a buscar a verdade, se dedicar a estudar a Bíblia, a orar, a buscar a Jesus, que é a verdade, vejam só, buscar a verdade, nós, para termos esse desejo e buscarmos a verdade, nós precisamos suplicar a face do Senhor também. Interessante isso. Deixa eu ver aqui, ó. A Carolina aqui, um arquivo, já com a reunião. Vou tentar ver aqui o... Opa. Deixa eu... O que seria esse arquivo? Deixa eu ver. Ele travou aqui, gente. Só. Estão conseguindo me ver, me ouvir? Sim, normal. Normal. Sim, normal. Tá. Não sei o que aconteceu aqui. Vamos ver, Ctrl 1. Tá, agora deu. Era o F11 que faltava. Tá, continuando aqui. Daniel, capítulo 9, versículo 13. Então, para nós
nos convertermos da nossa iniquidade e nos aplicarmos à verdade, como diz lá em João 14, verso 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem que é a verdade? É Jesus. Jesus é a verdade. Nos aplicarmos à verdade, nós nos aplicarmos a Jesus, conhecer a Jesus. João 17 está escrito: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade e a Bíblia é a verdade. Então, quanto mais eu estudo a Bíblia, mais eu estudo sobre Jesus. Eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra, né, aqui se referindo à tua palavra, a palavra de Deus, mais eu conheço sobre Jesus, que é a verdade. Então, conhecer a verdade é conhecer a Jesus. E para conhecer Jesus, eu preciso conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Então, nos aplicarmos ao estudo da Bíblia é impossível por nós mesmos, por diversos fatores. Para termos, então, essa atitude de nós estudarmos a Bíblia e nos aplicarmos com diligência, constância, todo dia, estudar a palavra de Deus e aprender a gostar disso, a gente tem que suplicar a Deus. Então, a oração é uma chave para isso ser possível. Sem isso, não é possível. Interessante isso. Então, verso 13, Daniel 9:13. Fica um conselho aí, uma promessa de Deus. Se a gente suplicar a Deus, Deus vai responder, vai nos transformar o coração, nos converter dos nossos pecados e nos fazer dedicados no estudo da Bíblia. Amém? Verso 14. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Novamente, mais uma confissão, né? Reconheceu o que Deus fez no passado, reconheceu o pecado atual. 16. O Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Uma pausa aqui de novo. Daniel está pedindo no início do verso 16 que o Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém. É justo ele pedir isso? A justiça é que seja destruído, acaba completamente. Mas a misericórdia, ele conhecia então o caráter de Deus, que é misericordioso. E para que isso fosse possível, Deus tratar com misericórdia, Deus perdoar, um dia Jesus teria que pagar essa conta. Então Deus disse: vou restaurar a sorte, ou seja, vou permitir novamente a bênção, vou dar a bênção novamente. Mas para isso eu vou ter que pagar o preço que vocês deveriam pagar. É o que Daniel talvez não tinha tanto entendimento, mas uma certa compreensão ele tinha. Por quê? Ele via a promessa de Deus que ele ia restaurar a sorte. Então, o que motivou Daniel a orar por esse motivo? Ele estava estudando a Bíblia e ele viu, Deus vai restaurar a sorte em 70 anos. Ele viu, está perto. E o que ele fez? Senhor, está perto. Mas ele olhou para a realidade e viu um monte de pecado, povo, tudo uma miséria. E ele disse: Senhor, a gente pegou, é verdade. Ele fala muito mais em confissão, arrependimento, né, dos pecados, pedindo perdão. Na oração dele, a maior parte é isso. Mas ele tem o quê? A promessa de Deus de que iria restaurar a sorte naquele tempo. Então ele reconhece o pecado. Senhor, perdão, mas eu me firmo na tua promessa. Então ele ousa pedir assim, ó: aparte-se a tua ira.
Ele ousa pedir porque ele entendeu que Deus disse que ia fazer isso. Então, quando a gente entende qual é a vontade de Deus, a gente entende o que Deus prometeu, e mesmo que a gente olhe para a realidade e veja, não, eu não mereço, mas Deus prometeu. Então, eu clamo, eu oro aí a Deus por isso, pela promessa de Deus. Essa é uma ousadia humilde. A audácia da oração humilde. Tem até um livro que fala sobre isso, né? Ouse pedir mais. Recomendo, muito bom. Não li todo, né? Mas já é interessante. Então, seguindo agora. O verso 16. Aparte-se então a vossa orelha, ele disse. Né? O verso 17 agora. Daniel 9:17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel pegou pesado agora. No bom sentido. Por quê? Veja que a própria oração de Daniel é um crescendo. Ele estava angustiado. E ele foi orando, ele foi entendendo, ele foi buscando. E até que chegou os versos 17, 18 e 19, ele apela para Deus, não por causa do povo em si, que não era justo, mas por causa do próprio nome de Deus. Ele percebeu e reconheceu, esse povo é chamado povo do Deus de Israel, o povo do Senhor, né? Do Deus Criador. E esse povo recebe o teu nome. E se acontecer tanta miséria com esse povo, o teu nome vai ser mal visto pelas nações ao redor. Então, Senhor, por amor do teu nome, dá jeito no teu povo. Tem misericórdia. A mesma oração nós podemos e devemos fazer hoje. Quando a gente muitas vezes olha ao nosso redor e vê tanta coisa ruim, tanta coisa errada, especialmente daqueles que deveriam estar fazendo certo, o que a gente deve fazer? Senhor, tem misericórdia. Não por nossa justiça, não, mas por tua misericórdia e por amor do teu nome. Age. E quando a gente ora dessa maneira, pela promessa de Deus, tendo a promessa de Deus na palavra dele como base, e clamando não para que eu tenha uma vida mais tranquila, sem sofrimento, nada, mas para que o nome de Deus seja exaltado, se essa é a nossa motivação, em primeiro lugar, a glória de Deus, veja o que acontece. O verso 20. Estando eu ainda falando e orando, ou seja, estava perto do final da oração, estava ali nessa parte que ele apelou mesmo, nos versos 17, 18 e 19. Estando eu ainda falando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, que nem ele disse que tem que fazer, suplicar. Ele estava fazendo isso. Meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Verso 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. A hora do sacrifício da tarde era a hora nona, na forma de contar o tempo dos romanos, que foi o horário que Jesus morreu, na sexta-feira, né, da crucifixão. Que é 3 da tarde, seria isso, né? A hora nona a partir do nascer do sol. Então, a hora nona ou 3 da tarde. Às 3 da tarde, era nesse horário que veio voando rapidamente o anjo e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Mas olha só, ali diz homem Gabriel. Era homem ou era anjo? O homem Gabriel. E ele veio voando. Peraí, seres humanos não voam. Mas diz que era homem. Lucas, capítulo 1. Vamos comparar com esse outro verso. Lucas, capítulo 1. Vamos ver o que está escrito lá.
Nós lemos assim, Lucas 1, o verso 19. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E o verso 26 também fala: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Anjo Gabriel. E aí lá fala o homem Gabriel. O que nós conseguimos perceber com isso? Duas coisas. Primeiro, os anjos têm uma semelhança na aparência conosco. É uma possibilidade. Mas eles têm asas, voam, né? Ali. Eles foram criados antes, então nós temos uma semelhança com os anjos. E muitas vezes os anjos aparecem sob forma humana. Nós os vemos numa forma que não é a forma original deles. Se nós víssemos na glória que eles têm, nós ficaríamos cegos, até morreríamos de tanta glória. Um anjo. E se o próprio Jesus aparecesse na sua glória, aí a gente... Tem uma frase que eu ouvi hoje do pastor Rodrigo Silva. Nós, seres humanos, usamos máscaras para nos esconder, para nos ocultar, mas Deus usa máscaras para se revelar a nós. Se ele não colocasse uma máscara para proteger-nos da glória, né? É uma expressão, não é literalmente sim, mas é para nos proteger dessa glória, a gente seria consumido, destruído, seríamos mortos. Então, Deus põe máscaras para se revelar a nós. Então, quanto mais nós buscarmos compreender, conhecer a Deus, mais nós vamos ver, né, a respeito disso. Então, queridos, essa é a parte principal do estudo de hoje. Logo a gente não vai conseguir entrar na parte literalmente, na parte profética ali. Mas os versos 22 ao 27, se Deus quiser, esses 6 versos aqui, ó, nós veremos, se Deus permitir, na próxima semana. Tem bastante coisa. E aí, se prepare. Na próxima semana, para pegar um papel e uma caneta. Algo simples. E para a gente tentar fazer um diagrama. Cada um montava o seu diagrama. Colocar as informações de uma forma que entenda. E isso vai ajudar muito a entender, para compreender. Tá? Vamos só ler agora, para a ideia, pelo menos, a gente ter noção do que vai ser aprendido. Não se assuste, muitas vezes passa, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, que horror, não entendi nada. Mas aí a gente vai vendo, vai revendo, vai ficando mais fácil. Então, ó, versos 22. Aí. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim, para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então, todas essas coisas dentro de 70 semanas. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, ou ungido, né, em outras versões, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Então, isso é um cumprimento da profecia, esse é o verso 26. A gente vê as guerras até hoje lá naquela região. Até ao fim haverá guerra. Deus disse isso, e é verdade. Verso 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana,
E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Esses são os versos 22 a 27. 70 semanas. Então, ó, o tema de casa em algum momento, é fácil, pode ser agora, depois, cada um faz. Quantos dias tem uma semana? É fácil, né? 7. Então você pega o próprio papel que for usar para a semana que vem, já pode pegar e deixar um separado, uma folha de caderno, papel ou em branco, pode ser melhor. E coloca 70 vezes 7 é igual, aí você coloca quanto que dá o resultado. Desses 70, ele separa em duas partes. Uma é 7 e outra é 62. Faz o mesmo processo, 7 semanas e 62 semanas. Então, pega 7 vezes 7, põe o resultado. E 62 vezes 7, põe o resultado. E você soma aí o resultado de 7 e 62, ou seja, 7 mais 62 dá 69. Então, você pode colocar embaixo, né, 69 vezes 7 igual a quanto? Entenderam? São 4 cálculos que é para fazer. Quanto que é 70 vezes 7? Quanto que é 7 vezes 7? Quanto que é 62 vezes 7? Quanto que é 69 vezes 7? Esses 4 cálculos. Faço e deixo escrito ali. Visualizando esses números vai ficar muito mais fácil para a gente entender. Na prática, né? Se Deus quiser, semana que vem. É só isso. Pega uma folha e fazer esses 4 cálculos. 70 vezes 7, 7 vezes 7, 62 vezes 7 e 69 vezes 7. E põe o resultado do lado. Entendido? Sobre o que a gente estudou hoje, de Daniel 9, do 1 ao 21, principalmente. Alguma contribuição, alguma pergunta, algum comentário? Tá, vou colocar no grupo, para cada um, como eu vou anotar lá. E aí, assim, vai ficar, se Deus permitir, vai ficar mais fácil. E então, esse é o cálculo, e aí, semana que vem, se Deus permitir, vamos ver só. Vamos nos preparar. São 6 versos que nós vamos, talvez, levar mais de meia hora só para entender esses 6 versos. É para não sair com dúvida, para sair bem entendido. Vamos orar, então, para encerrar o estudo hoje? Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de podermos de estudar mais a Tua Palavra, de compreender um pouco melhor o Teu amor, a Tua misericórdia. Nós somos muito pecadores, mais do que imaginamos, do que temos ideia. Senhor, ensina-nos a suplicar perante a Tua face, que nos converta dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e nos faça aplicados à Tua verdade, nos faça diligentes estudiosos, diligentes estudantes da Bíblia, da Tua Palavra. Pedimos isso, Senhor, não pelas nossas justiças, mas pelas Tuas muitas misericórdias, e para que o Teu nome seja exaltado na nossa vida, e as pessoas vejam que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus justo, e venham a aceitar a Ti. E a nós também, que viemos a aceitar a Ti. Guia-nos, por favor, pedimos o Teu Espírito, e agradecemos, porque já nos tens conduzido, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite, um bom feliz sábado para todos. Se Deus quiser, até semana que vem. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Feliz sábado a todos, que a graça de Deus seja sobre todos nós. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.